estudo no livro de Romanos, chegamos agora no capítulo 10. Versículo 1 até o 21. Irmão, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto desconhecendo a justiça de Deus, procurar estabelecer a sua própria. Não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça, decorrente da lei, viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não pergunte em teu coração quem subirá ao céu, isto é para trazer do alto Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todo, rico para com todos que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocará naquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não a quem pregam? E como pregarão se não for enviado? Como está escrito: conformou são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto, mas porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúme com um povo que não é nação, com gente insensável, eu vos provocarei a ira. Isaías mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todos os dias tendi a minha mão um povo rebelde e contradizente. Então, nesse capítulo 10 aqui, volta totalmente a palavra de Deus, voltando em referência à nação de Israel e a rejeição deles. Então, quando nós vimos o versículo 1 aqui, o apóstolo diz: irmão, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles para que sejam salvos. Então, era a nação de Israel, era a nação, mas não estava salva. Então, o apóstolo Paulo, ele escrevendo a palavra revelada por Cristo, então ele mostra esse amor de Deus em Cristo Jesus para a salvação do povo de Israel. Por isso que a Bíblia, Romanos 3, 23, diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus, não há distinção. Então, nem judeu, nem grego, a palavra grego aqui se refere aos gentios. Todos estão debaixo do pecado. E é verdade isso. Todos estão debaixo do pecado. A razão pela qual o apóstolo Paulo, nesse livro de Romanos, também em Coríntios, ele fala que em Adão todos morrem. E em Cristo todos serão glorificados. Ou seja, em outras palavras, em Adão acabou o pecado, todos estão na morte. Mas os que creem em Cristo, esses então recebem o perdão dos pecados e a vida eterna. Porque o Senhor Jesus derramou o sangue na cruz para a salvação. E o povo de Israel tinha um grande zelo por Deus. Só que não tinha entendimento para como servir a Deus. Porque eles rejeitaram a Cristo
o entendimento estava em Cristo para a salvação deles. E eles ligaram a Cristo. E outra coisa, o versículo 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a quem vem de Deus. Então, o próprio Deus, mostrando a eles, em todas as circunstâncias, eles se tornaram tão religiosos, se achavam tão justos, que as coisas que Deus determinava não servia a eles. O que servia a eles eram os seus próprios pensamentos. Eles estavam muito enganados nisso. E quando nós olhamos para o mundo de hoje, também entre as nações não tem muita coisa diferente no mundo religioso. Cada um estabelece as suas ordens, suas regras, e assim acho que através dessas regras eles estão servindo a Deus. Enganados também. Então o próprio Satanás ele tem um poder muito grande, a persuasão muito grande para iludir os corações, os pensamentos das pessoas, para que vivam o engano. E quando o apóstolo Paulo, no versículo 4, então ele dá a palavra de Deus dá um ultimato. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, quando eles achavam que eles estavam servindo a Deus mediante a lei, sem entendimento da própria lei, e usaram a lei para muitas vezes condenar as pessoas que estavam servindo a Deus, foi nós que eles fizeram. E também eles, sem entendimento da lei, eles achavam que o próprio Cristo estava infringindo a lei e pediu a morte de Cristo. Porque, a certa ocasião, ele se faz Deus, a lei não permite isso. Todo homem que se fizer Deus deve morrer. Então, por isso eles condenaram a Cristo, que eles estavam olhando para Cristo como homem e não como filho de Deus. Ele não tinha entendido que o próprio Deus se fez a figura humana para mostrar o seu amor e os belos ensinamentos para que eles conhecessem o amor de Deus. Então ele diz lá, crucificam, achando que está fazendo a coisa certa, por causa da lei, por falta de entendimento da lei. Interessante de observar também aqui o versículo 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Esse viverá por ela não é viver diante de Deus. É porque a lei, o objetivo da lei era levar o homem à condenação e à morte, quando o homem ele infringia a lei. Então, quando Moisés recebeu a lei no Monte Sinai, e ele leu perante o povo os 10 mandamentos e mais os 600 e poucos mandamentos, então era para que as pessoas observassem essa lei e não transgredissem ela, porque se transgredisse, seriam julgados e mortos pela lei. Então por isso que essa palavra aqui, aquele que observava a lei, então vivia por ela, quer dizer, não teria a condenação da lei. Na ocasião, falando a respeito desse versículo, eu vou dizer, agora eu entendi o que é esse versículo. Eu achava outra coisa, mas agora eu entendi. Esse viverá por ela. Claro, se olhar os versículos anteriores, está falando da lei. Este ela é a lei. O versículo 6, mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não pergunte em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é para trazer do alto a Cristo. Interessante observar isso. A justiça da fé, agora. A fé é uma coisa que não se vê, mas se acredita que existe. A fé é uma convicção íntegra da iluminação do Espírito de Deus no coração do pecador. Então é pela fé que o homem ele é salvo. E essa fé é Cristo. Quando nós olhamos lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, agora porém permanece três: a esperança, a fé e o amor. O maior deste é o amor. Então são o dom de Deus no coração do salvo, para que o salvo
possa ver neste mundo segundo a vontade do Senhor. Então, quando eles viram, pergunte em teu coração, quem descerá no abismo? Isto é para levantar Cristo entre os mortos? Quem foi que levantou Cristo entre os mortos? Quem foi? Pergunta. Quem foi que levantou Cristo entre os mortos? O próprio Pai, o Deus. O próprio Deus, com o seu poder, ressuscitou no terceiro dia. Isso é tão importante que para os salvos tem a promessa da ressurreição. É Deus que faz isso. Então, não é estabelecer o próprio pensamento e achar que o seu próprio pensamento está correto, está certo. Esse foi o grande mal da nação de Israel. Deles, os judeus, eles estabelecer o que eles pensavam e não o que vinha de Deus. Aí o versículo 8 é um versículo muito importante. Quando que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Palavra da fé que pregamos. Interessante que quando o apóstolo Paulo foi salvo, lá no livro de Gálatas, é muito importante observar isso, que aqueles que ouviram falar a respeito da vida de Paulo, da sua perseguição, e depois eles ouviram que o apóstolo Paulo está pregando o Evangelho, aí eles proclamaram, olha, aquele que nos perseguia agora prega a fé, que outro era procurava destruir. Então essa palavra fé é muito importante conhecê-la de uma maneira clara. Então a fé dá um significado importante. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, a salvação está mediante o Evangelho. Mediante a pregação do Evangelho. E para aqueles que ouvem e têm o entendimento do seu coração e confessam Cristo. Interessante de observar que a boca fala o que está cheio do coração. Então, nesse momento, quando a pessoa ela ouve o Evangelho e ela tem crido no Senhor, então ela tem Cristo no coração. Ela tem o Espírito Santo, a luz do Espírito Santo, tem a palavra de Deus. Aí ela passa a falar, porque está cheio o coração. Não um coração cheio de maldade, mas um coração que foi limpo e dado por Deus essa força para que o salvo possa falar. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, o salvo, ele tem prazer de falar da salvação, porque o coração dele está cheio das coisas de Deus. Ele tem uma convicção clara. Porque este propósito de Deus é estabelecido pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Isso independe tanto de judeus como de gentios. E depois do dia que o apóstolo Paulo começa a trazer algumas referências. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Então Paulo traz uma referência para que os judeus que estavam ouvindo ou lendo essa palavra poderiam entender o que já estava escrito a respeito de Cristo. Deste amor de Deus, da promessa de Deus. E aí no versículo 12, ele pôs não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que invocam. Então aquele o apóstolo Paulo já está na união do corpo de Cristo. Nessa salvação pela graça, pela fé em Cristo. Tanto o judeu como o grego, ou seja, os israelitas judeus e gentios, faziam parte do mesmo corpo para servir a Deus. E tanto esse como aquele, Deus é rico para com todos o que invoca. Então imagina a riqueza de Deus.
no coração do Saulo. E daí no versículo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então a palavra salvo aqui está determinando ponto por ponto na vida de uma pessoa que crê em Cristo, que pelo Evangelho e pela graça recebeu a esperança da vida eterna. E daí no versículo 14, como porém invocarão aqueles em que não creram, e como crerão aquele que não nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não for enviado? Como está escrito, quão famosos são os pés dos que anunciam coisas quentes. Quer dizer, aquele que sai caminhando a proposta do Evangelho, anunciar o Evangelho para a salvação do homem, dentro do propósito de Deus, ele é protegido e manifestado por Deus neste mundo. É importante testemunhar de Cristo para a salvação do perdido. No versículo 16, fala desse evangelho anunciado aos judeus e a rejeição deles. Isso já estava escrito, profetizado. Mas nem todo obedeceu o evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Então, é interessante observar essas coisas que está escrito. O próprio profeta Isaías, aproximadamente 700 anos antes de Cristo, já falou, olha, Cristo vai vir, o Senhor vai mandar o Salvador. Mas vocês, povo, que se chamam povo de Deus, vocês vão negar, não vão acreditar. E o apóstolo Paulo, então, na revelação, ele traz isso, o conhecimento deles, e é o nosso conhecimento ali para entendermos. Assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pela pregação, e a pregação vem pela palavra de Cristo. Interessantíssimo observar o propósito do Evangelho estabelecido por Deus em Jesus Cristo, que morreu na cruz e derramou seu sangue para que o homem que ouve o Evangelho possa crer, receber o perdão de todos os pecados e receber a esperança da vida eterna e viver com Cristo na eternidade. Feliz o homem, aquele que tem a oportunidade de ouvir o Evangelho e confessar a Cristo como seu Senhor e crer no Cristo. E daí em diante viver pela fé em Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra você fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Interessante. O homem, por incrédulo que esteja, mas ele sabe que Cristo existe e sabe que Cristo morreu na cruz. No mundo inteiro. Por que existem as religiões? As religiões existem para negar a Cristo. Muitas delas. Fora da salvação pela graça, se torna esse ponto. Nós vimos aí pessoas falando de Cristo para ganhar dinheiro, falando de Cristo para se promover, falando de Cristo para se encher de orgulho, e muitas outras coisas. É só pensarmos e começarmos a olhar claramente o que diz a palavra e observarmos como o mundo se manifesta. Outros usam o nome de Cristo politicamente para receber voto das pessoas e depois ganhar dinheiro, falar o nome de Deus em vão. É o que mais se ouve no mundo político. E assim por diante. Só algumas coisas para a gente avaliar como o viver neste mundo não é tão assim gracioso, não. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúme com um povo e grande nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. Isaías mais se atreve e diz, fui achado
pelos que não procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Interessante. Israel disperso no mundo. Muitos deles não são mais uma nação. E muitas vezes, dessas pessoas, Deus está se manifestando entre eles para a salvação deles. E eles fora do costume deles e do círculo em que eles tinham a sua religiosidade, a sua cerimônia, e dizem, agora nós não somos nação, estamos fora. Mas essas pessoas é que muitas vezes o Evangelho, através do apóstolo Paulo, chegou a eles para que eles fossem salvos. Então muitas coisas estavam se cumprindo no ministério do apóstolo Paulo para com a nação de Israel. E por isso o apóstolo Paulo, então, ele traz essa referência do Antigo Testamento, porque os israelitas eram muito conhecedores do Antigo Testamento. Se porventura eles tivessem lido, então eles poderiam agora recordar novamente em suas mentes o que a palavra de Deus estava sendo trazida a eles. E no versículo 21 nós vamos lá, quanto a Israel, ele diz, todo dia tem que a mão a um povo rebelde e contradizente. Eles eram tão rebeldes e contradizentes, e Deus falou assim, estenda a mão sobre eles. E vimos, quando você estuda antigas escrituras, veja o que eles fizeram e como Deus fazia com eles. Ainda muitas vezes que Deus trazia disciplina, eles podiam conhecer que era a mão de Deus que estava estendida sobre eles. Mas com tudo isso eles não davam ouvido e não acreditavam no Senhor. Amém?